Lug é um assassino feio e incrivelmente habilidoso, com um nariz tão afiado que ele provavelmente conseguiria sentir o cheiro da reviravolta na trama antes que acontecesse. Ele é reencarnado após ser traído pela mesma organização que o criou para ser um assassino. Ele se encontra em um novo mundo com magia superpoderosa, habilidades de nivelamento e uma missão para realizar um último assassinato junto com suas novas e belas esposas. Antes disso, Lug recebe a missão de eliminar os principais membros da máfia. Ele mira com seu maior rifle de precisão e começa a atirar neles um após o outro, sem piedade. Ele faz isso ao lado de sua parceira e ajudante recém-designada, uma jovem que atua como observadora e lhe informa a localização dos membros. Rapidamente, ele continua atirando neles um por um e se certifica de não errar nenhum tiro. Isso deixa a máfia em pânico, enquanto os que restam vivos se escondem atrás de seus carros para se salvarem das balas. Isso, no entanto, não impede Lug, pois sua ajudante o informa sobre as posições dos outros membros-chave que estão escondidos atrás de seus carros. Ele continua a atirar neles através dos carros. Depois disso, ele se levanta e a informa de que a missão acabou, já que eles eliminaram as figuras-chave que foram ordenados a Isekai. Ao ouvir isso, ela fica confusa. Isso porque a senhora esperava que eles eliminassem todos os membros da máfia que encontrassem. Em resposta, Lug a informa que eles só fazem o que lhes é ordenado e que não são heróis. Além disso, ele revela que eles só podem tirar a vida das pessoas que foram instruídos a eliminar e devem partir imediatamente. Curiosamente, ela pergunta se ele consegue pensar em uma razão pela qual a organização pediria para matarem apenas o líder, e ele responde que, como a organização é ultra-secreta, eles visam controlar o país inteiro. Isso, ele afirma, poderia lhes dar alguma forma de conexão com a máfia, o que os faria querer que os líderes, e não a máfia, fossem completamente alterados a seu favor. Isso chocou sua ajudante, que havia se juntado a eles porque pensava que faria um impacto positivo no mundo. Assim que estão prestes a partir, ele nota um drone os rastreando e imediatamente a ordena entrar no carro. Nesse momento, ele faz disso sua nova missão, fugir do drone em segurança, percebendo que o drone havia sido enviado atrás deles. Enquanto eles se afastam de carro, o drone continua a segui-los. Isso faz Lug perceber que, se permanecerem no carro, serão enviados para encontrar seu criador. Enquanto a garota não tem ideia do que está acontecendo, Lug compreende perfeitamente. Como seria difícil para eles escapar de seus perseguidores, ele a instrui a preparar uma arma e prender um fio ao gatilho. Então ele prepara o carro para continuar em movimento enquanto eles pulam. Ao pularem, o carro continua a ser perseguido por veículos militares, e a arma com fio de antes começa a atirar nos militares. Isso fosse uma retaliação deles, levando-os a explodir o veículo sem saber que Lug e sua ajudante não estão nele. Na realidade, os dois se escondem atrás de uma rocha, e quando a barra está limpa, a garota sugere que eles voltem para a base. No entanto, Lug a informa que eles não podem fazer isso agora, já que o drone ainda está no céu e pode detectar suas assinaturas de calor à noite. Portanto, ele afirma que eles teriam que esperar lá até o dia seguinte, quando o sol estivesse alto, o que dificultaria para as câmeras infravermelhas do drone diferenciar suas temperaturas corporais. Pouco depois, ele percebe que ela está ferida e ajuda a fazer um curativo. Então os dois decidem descansar, já que teriam que partir cedo pela manhã. Eles se deitam no chão e, de repente, a garota começa a fazer perguntas como uma repórter irritante. Ele freia a curiosidade dela, revelando que este será seu último trabalho, já que ele planeja se aposentar depois disso. Ele afirma que planeja iniciar uma nova carreira como instrutor para assassinos novatos como ela. Ao ouvir isso, ela afirma que não é uma novata e que foi a melhor aluna de sua turma. Em resposta, ele afirma que os colegas dela provavelmente eram lixo, já que ele a considera uma assassina profissional de lixo. Ele a provoca ainda mais com o fato de que ele era um assassino melhor do que ela quando era virgem. Em um breve momento, Lug saca a arma dela e a aponta para a cabeça burra dela. Então ele a provoca por ser uma assassina terrível, por tê-lo deixado pegar a arma dela tão facilmente. Além disso, ele a repreende por confiar nele, já que ele poderia facilmente puxar o gatilho para acabar com a vida miserável dela. Sendo uma fraca patética, ela fica parada, incapaz de fazer um movimento. Depois de um tempo, Lug percebe que ela tem muito a aprender e abaixa a arma. Ele devolve a arma a ela e opta por dormir. Nesse momento, ela decide retribuir o favor e aponta a arma para ele. Quando ela faz isso, ele está tão confiante de que ela não conseguirá levar adiante. Enquanto ela tenta descobrir por que ele pensa assim, ele revela que havia devolvido a arma a ela sem nenhuma bala. Ele afirma que não é tão burro quanto ela e tira as balas, deixando-as cair no chão. Assim como seu QI, isso a deixa extremamente desapontada consigo mesma. No dia seguinte, os dois retornam à base e conseguem contatar sua organização.
Eles são parabenizados por completar a missão e perguntam a Lug se sua ajudante ainda está viva. Quando ele afirma que sim, eles o informam sobre uma gaveta abaixo onde ele encontraria tudo o que precisa para deixar aquele país. Verificando, ele vê 2 passaportes falsos e 2 passagens de volta para o Japão. Mais tarde, os dois chegam ao aeroporto e embarcam no avião, justo quando Lug relaxa e pensa em seu futuro planejado como instrutor. Sem motivos para se preocupar em ser um assassino, há uma turbulência massiva que deixa todos no avião em pânico. Um dos passageiros verifica seu telefone para descobrir que o avião foi sequestrado. Imediatamente as garotas perguntam a Lug o que está acontecendo, já que não há sequestradores à vista. Percebendo o que está acontecendo, ele diz a ela que este não é um caso de sequestro, mas uma tentativa de assassinato por sua organização. Eles aparentemente querem eliminá-lo, pois essa é a única maneira de ativar seu plano de aposentadoria. Ao ouvir isso, a garota fica completamente angustiada e se prepara para fazer suas últimas orações. Enquanto isso, Lug avança em direção à cabine e uma aeromoça burra tenta impedi-lo de entrar, mas ele a empurra para fora do caminho com um tapa na bunda. Ao entrar na cabine, ele descobre que os pilotos foram encontrar seu criador. Imediatamente, ele assume o papel de piloto e tenta salvar o que resta do avião. Nesse momento, ele nota um caça ao lado do avião e está prestes a abatê-lo. Nesse momento, Lug percebe que sua vida chegou a um beco sem saída. Ele está frustrado com a traição que a organização acabou de lhe infligir. Quando ele abre os olhos, ele se encontra em um estranho reino espiritual onde uma deusa está diante dele. Ela o zomba a princípio por ser o melhor assassino da Terra, e ainda assim ser traído por sua própria organização. Nesse instante, ele pergunta a ela onde está e por que está ali. Em resposta, ela lhe diz que vai lhe dar 2 opções. A primeira é que ele renascerá na Terra como um bebê sem memória de quem ele era antes. Ou ele poderia ser reencarnado em um mundo alternativo de magia e feitiçaria, onde ele reterá todas as suas memórias e viverá experiências em uma jornada para usar sua habilidade para assassinar alguém. Ao ouvir isso, ele se lembra de que, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Isso leva a perguntar a ela quem ela quer que ele assassine. Ela lhe diz que apenas quer que ele Isekai, o herói que nasceu neste mundo. Enquanto ele tem a chance de ponderar sobre isso, ela lhe oferece um chá como a Barbie em uma casa de bonecas. Neste momento, Lug tem dificuldade em entender ou acreditar no conceito de reencarnação. No entanto, ela revela que é mais comum do que alguns poderiam supor, e quase todas as almas importantes recebem a opção de reencarnar. Ainda assim, eles acabam não se lembrando de nada de suas vidas anteriores. Neste ponto, ele conclui que já teve o suficiente da Terra e preferiria começar uma nova vida neste novo mundo, desde que possa preservar suas memórias e habilidades. Aparentemente, ele sempre se considerou uma ferramenta sem emoções da organização, mas quando estava prestes a morrer, sentiu-se miserável e frustrado. Além disso, ele sentiu que foi usado e traído e nunca realmente teve uma vida própria. No entanto, ela o informa que não se importa com o que ele faz com sua nova vida, desde que ele mate o herói assim que ele completar 18 anos. Nesse instante, ela toca sua cabeça estúpida e transfere todas as informações sobre o novo mundo para ela, desde a língua até a cultura, para que ele possa se locomover por este mundo sem problemas. Depois de entender os costumes deste mundo, ele tenta entender os costumes das mulheres. Ele pergunta à deusa por que ela quer assassinar tal herói, e ela responde que o herói derrotará o demônio, após o que ele mudará, pois o poder lhe subirá à cabeça, fazendo-o dominar o mundo e destruí-lo. Ao ouvir isso, Lug considera esta uma história de fundo digna. Ele pergunta à deusa se pode matar o herói quando quiser, mas ela se recusa. Ela o informa que o herói é a única pessoa que pode derrotar o Lorde Demônio e o exorta a não matar o herói até que ele o tenha feito com sucesso. Imediatamente, ele entende sua tarefa e concorda com ela. Isso leva a deusa a lhe mostrar um monte de cartas com diferentes habilidades. Observando-as, Lug escolhe várias delas de diferentes categorias e recebe o bônus especial que o permite usar todos os 4 atributos de magia à vontade. Quando ele termina sua seleção, a deusa lhe deseja sorte e o envia para este novo mundo, onde ele nasce como um bebê de um nobre. A família é uma longa linhagem de cirurgiões reais, mas nas sombras, eles são uma guilda de assassinos altamente treinados. Este parecia ser um ambiente perfeito para Lug se treinar para ser um assassino sem ter que se esconder. Sabendo disso, ele fica extremamente satisfeito.
Muitos anos se passaram, e Lug é agora um jovem que se dedicou intensamente ao seu treinamento desde que conseguiu andar. Ele entra em uma floresta para testar suas habilidades caçando um coelho a céu aberto. Chegando lá, ele encontra os rastros e corre pela árvore com velocidade antes de se pendurar em um galho e atirar no coelho direto no olho para abatê-lo com um único tiro. Ele leva o coelho de volta para casa, onde sua mãe o recebe como um garotinho e se oferece para prepará-lo. No entanto, como ela por pouco não tirou um F em culinária, ele insiste em preparar o coelho ele mesmo. Em sua busca para ficar mais forte, ele acredita que precisa de nutrição perfeita, e como não há suplementos de proteína neste mundo, ele precisa se virar com o que tem. Ele usa um monte de especiarias e ervas, junto com a carne, para criar uma dieta quase perfeitamente equilibrada, que ele desfrutou com sua família. Depois, logo após comer, seu pai, de semblante frio, se levanta e o instrui a encontrá-lo no porão, onde eles geralmente realizam seus treinamentos. Pouco depois, Lug vai ao porão onde encontra seu pai, que lhe diz para tirar todas as suas roupas. Lug rapidamente se despe e seu pai começa a lhe dizer para fazer algumas poses estranhas de Jackie Chan enquanto ele examina seu corpo para ver se seu crescimento está bom. Além disso, ele verifica se Lug está perfeitamente saudável e mais desenvolvido do que os meninos de sua idade. Após uma observação atenta, seu pai lhe diz que acredita que ele está pronto para a cirurgia ocular. Este é um segredo que ninguém fora da família dele sabe. Eles têm uma técnica cirúrgica única que usam para tornar seus olhos especiais, e ela só pode ser realizada pelo pai no filho. Geralmente a cirurgia é feita quando o filho é mais velho. No entanto, considerando o quão forte Lug já é, seu pai decide que é hora de fazê-la. No dia seguinte à cirurgia, Lug recebe alguns cuidados de bebê de sua mãe, já que ele não consegue ver. Depois de ter os olhos enfaixados da cirurgia, ela o alimenta, e quando parece que as coisas estão saindo do controle, ele corre para seu pai, que finalmente tira a venda. E quando ele abre os olhos, ele vê a bela paisagem de toda a propriedade que seu pai possui. Ele tenta focar os olhos e, surpreendentemente, consegue ver coisas muito distantes, com muita clareza. Além disso, ele adquire a capacidade de ver no escuro, o que será crucial para ele como assassino. Virando-se para agradecer ao pai, ele percebe que agora pode ver a quantidade de mana que seu pai possui. Nesse instante, seu pai o informa que providenciou um tutor particular que o ensinará magia a partir de amanhã. Isso deixa Lug incrivelmente feliz, pois ele está morrendo de vontade de aprender magia neste mundo. No dia seguinte, sua mãe faz um vestido de princesa para ele e o força a usá-lo enquanto recebe seu novo tutor. Mais tarde, a tutora chega em uma carruagem e acaba sendo uma jovem de cabelos prateados. Ela se apresenta como Dia. Depois disso, ela se aproxima de seu novo aluno, Lug, que parece a pessoa mais estúpida do mundo naquele momento. Olhando para ele, ela diz que ele pode ser muito jovem para aprender magia. Em resposta, Lug lhe diz que ela é apenas um pouco mais velha que ele, o que a irrita. Para lhe mostrar o quão forte ela demonstra uma magia de explosão para ele, o que o deixa emocionado. Então ela lhe diz que, embora pareça jovem, ela é uma das 4 magas mais fortes de todo o reino, e ela o treinará dia e noite para torná-lo pelo menos o 5º mago mais forte. No dia seguinte, o treinamento de Lug começa, e os dois se apresentam no jardim. Formalmente. Lá Dia diz a Lug para não ser tão formal, pois ela é apenas 3 anos mais velha que ele, mas ele insiste que ela ainda é sua professora e merece todo o respeito. Em resposta, Dia lhe entrega uma linda bola de cristal, que ele chama de Pedra Distante. Ela revela que a pedra é usada para medir a quantidade de mana que uma pessoa possui. Naturalmente, quanto mais mana você tem, mais magia complexa e destrutiva você pode realizar. Nesse momento, ela diz a ele para despejar toda a sua mana na pedra. Acontece que Lug tem bolas massivas e cheias enquanto continua a despejar na pedra, deixando Dia presa e implorando por mais, enquanto ele continua a despejar mais de sua mana nela. As pedras ficam instáveis, pois não conseguem conter tanta mana. Nesse ponto, Dia fica horrorizada e grita para ele jogar a pedra o mais longe possível. Então Lug imediatamente aumenta sua força e joga a pedra no ar, fazendo-a explodir com um estrondo alto. Ao ouvir isso, os pais de Lug correm para fora e perguntam se eles estão bem. Dia está completamente abalada pelo que acabou de ver. Ela pensa que os pais devem estar zangados por causa disso, e não perde tempo em dizer a eles que foi culpa dela por não saber quanta mana Lug tinha. Seus pais, no entanto, não estão nem um pouco zangados e se alegram com a capacidade de seu filho.
Em vez disso, eles agradecem a Dia por fazê-los perceber o quão poderoso seu filho é e os deixam para continuar o treinamento. Por outro lado, Lug está obcecado com essas pedras distantes. Ele pensa que elas podem ser uma arma importante contra o herói, graças às suas propriedades explosivas. Isso leva a perguntar a Dia sobre as pedras e onde ele pode adquirir algumas. Dia, no entanto, diz a ele que essas pedras não são algo que se possa simplesmente comprar em uma loja e que são as joias preciosas de seu reino, o que torna seu comércio altamente controlado. Naquela noite, Dia acaba entrando sorrateiramente no quarto de Lug e dorme com ele, alegando que ele é seu irmãozinho. Agora, espero que ela não fique presa debaixo da cama. No dia seguinte, eles vão para a beira de um rio e ela entrega a ele outra pedra de fogo. Desta vez, ela diz a ele para despejar apenas um pouco de mana, pois quer verificar os atributos que ele possui. Primeiro, ela verifica o atributo de fogo e fica feliz ao ver que ele o possui. Apenas para ter certeza, ela também acaba verificando os atributos de água, alegando que é muito raro alguém ter 2 atributos e que ela é uma das pouquíssimas pessoas que os possuem. Para sua maior surpresa, ele possui os 2 atributos, e isso a deixa muito feliz, pois agora ela pode ensiná-lo todos os feitiços que conhece. Apenas por curiosidade, Lug pede a ela para verificar se ele tem mais atributos, mas ela sorri e diz a ele que é impossível alguém ter 3 atributos, já que ninguém na história jamais teve isso. Chocantemente, ela cala a boca tagarela ao perceber que ele tem até o atributo de vento. Por curiosidade, ela verifica mais uma vez e percebe que esse bastardo poderoso tem todos os 4 atributos, o que é completamente inédito. Ela se recompõe mais uma vez e contempla o fato de que este não é um cara para se meter. Depois disso, ela se senta ao lado dele e tenta tirar sua virgindade mágica, despertando sua magia inata. De repente, Lug pode usar feitiços mágicos para fazer uma grande variedade de coisas. Jill informa que quanto mais feitiços ele usar, mais feitiços ele será capaz de aprender. Ele, no entanto, acha difícil pensar nesses feitiços, então Dia toma a iniciativa e mostra a ele como diz dos feitiços de terra mais básicos, que envolve a criação de cobre. Ela faz isso sem esforço e Lug tenta replicar dizendo o que ela disse. Sendo um corpo estranho neste mundo, sua pronúncia está errada, então ele acaba criando um bloco de cobre com sérios problemas de saúde. Mais tarde, naquela noite, ele anota tudo o que aprendeu e Dia entra em seu quarto novamente para dormir ao lado dele. No dia seguinte, depois de praticar várias vezes, ele finalmente consegue produzir um pedaço de cobre saudável. Vendo isso, Dia fica emocionada por ele estar progredindo muito rapidamente. Ele pergunta a ela se ela poderia escrever alguns feitiços que ela aprendeu para ele, pois ele quer experimentá-los imediatamente. Ela escreve um feitiço para ele e ele o recita. Para sua surpresa, ele consegue produzir um bloco de ferro imediatamente. Neste momento, Lug percebe que os feitiços são apenas ligeiramente diferentes um do outro, já que o feitiço que ele usou para criar cobre é exatamente similar ao que ele usou para fazer ferro. Sabendo disso, ele fica animado e pede a Dia para escrever os feitiços que ela conhece em um pedaço de papel. Ela parece relutante no início, pois levará muito tempo, mas decide ceder e começa a escrever os feitiços. Depois de ler os feitiços, ele percebe que o que está mudando para cada metal é basicamente seu peso atômico. Ele tenta explicar a Dia, mas sua cabeça burra dificulta a compreensão dela. Então ele segue em frente e diz a ela para escrever um feitiço para ele. Embora ela escreva o mesmo feitiço para o ferro, ele muda o peso atômico para o do ouro. Então ele diz a Dia para recitá-lo. Ela tenta fazê-lo, mas de repente cai no chão com uma forte dor de cabeça. Ele percebe que nem todos podem fazer este feitiço, então ele pega o papel e o escreve ele mesmo antes de recitá-lo. Isso produz uma barra de ouro brilhante, surpreendendo Dia completamente. Ele faz algumas mudanças no feitiço usando uma de suas habilidades, e de repente até Dia consegue produzir ouro. Os 2 aspirantes a Elon Musk ficam extremamente felizes. Vários dias depois, Lug é capaz de produzir materiais complexos a partir desses metais. Eles descem até a beira do rio e ele produz um rifle através de sua magia e usa um feitiço para disparar balas mágicas dele. Dia também consegue replicá-lo, o que o deixa feliz, pois agora ele pode usar este rifle contra o herói. No entanto, não tem poder de fogo suficiente para alguém tão forte, então ele cria um canhão gigante. Não o tipo que conhecemos, mas um canhão gigante de verdade. Então ele diz a Dia para tapar os ouvidos antes de atirar na ilha à frente deles, destruindo-a completamente.
Satisfeito com o poder de fogo deste canhão, Lug se vira para ele e vê que o cano do canhão explodiu, o que o faz decidir encontrar um metal mais poderoso para isso. Ele pergunta a Dia se ela quer tentar, mas ela recusa, dizendo a ele que está perfeitamente bem em usar apenas seu rifle por enquanto. Naquela noite, enquanto eles estão deitados um ao lado do outro, Dia parece estar muito emocionada. Então, como este é o último dia dela trabalhando como sua tutora de magia, ela tem que partir para voltar ao seu reino no dia seguinte. Sendo um cara durão, Lug se recusa a mostrar suas emoções. Em vez disso, ele usa sua habilidade mágica para criar uma adaga de um metal muito poderoso, provavelmente o Vibranium de Wakanda, que nunca foi visto neste mundo. Ele demonstra quão afiada ela é e diz a ela que este é seu presente de despedida. Dia fica satisfeita com isso e, em troca, tira seu pingente, que tem uma linda pedra de fogo, e dá a Lug, fazendo prometer que ele irá encontrá-la se ela realmente quiser vê-lo. No dia seguinte, ela sobe de volta em sua carruagem e deixa a mansão, agradecendo-os por hospedá-la e prometendo que voltará algum dia. Nesse momento, o pai de Lug olha para ele e revela que pode sentir uma imensa quantidade de mana vindo de dentro dele. Ele percebe que Lug está pronto para o primeiro passo de se tornar um assassino. Naquela noite, ele leva Lug a uma grande prisão que contém muitos prisioneiros no Corredor da Morte, que são dados a eles para experimentar novas drogas e praticar assassinatos. Lug pergunta a seu pai por que ele o criou para ter emoções humanas, pois isso apenas dificultará sua capacidade de matar outros humanos. No entanto, seu pai o tranquiliza dizendo que não quer que Lug se torne uma ferramenta para assassinato e deseja que ele tenha uma vida fora disso, onde possa viver como uma pessoa normal, em vez de uma máquina de matar. Pouco depois, eles chegam a uma das celas onde seu pai lhe mostra uma jovem de 19 anos amarrada a uma cadeira engagada. Ele remove a mordaça e ela começa a implorar por sua vida, pedindo que a poupem. Seu pai informa que ela infiltrou a casa de um casal de idosos, e quando eles voltaram, ela acabou matando-os e queimando a casa deles. Ela chora para ele que só queria encontrar um pouco de comida, e a morte do casal foi um erro honesto, que é a razão pela qual ela queimou a casa, porque estava tão assustada. Ela implora para que ele poupe sua vida, mas sem hesitar, Lug corta uma de suas mãos. Isso a surpreende e ela começa a gritar e xingar eles, gritando para o pai de Lug garantir que se ela implorar a Lug por sua vida, ele pode poupá-la. Lug, no entanto, sabe como pessoas como ela são e joga sua faca na garganta do polegar dela, calando sua língua feroz de uma vez por todas. Alguns anos se passaram e agora Lug tem 10 anos. Um dia, ele e sua família caminham pelo mercado onde todos parecem ocupados vendendo seus produtos. O inverno está chegando. Enquanto os homens conversam, sua mãe se torna amiga de algumas vendedoras. Por outro lado, Lug tenta encontrar qualquer pessoa que tenha um pouco de mana dentro de si, mas descobre que isso é mais difícil do que encontrar uma agulha em um palheiro. Como faltam apenas 8 anos até que ele assassine o herói, ele sente que precisa de um assistente para ajudá-lo. Ele tenta o máximo que pode encontrar um plebeu que tenha algum tipo de mana dentro de si que ele possa aproveitar para ser seu servo. No dia seguinte, ele vai para a floresta em sua caçada ocasional. Olhando ao redor, ele de repente ouve alguns uivos e coloca os ouvidos perto do chão para ouvir um bando de lobos perseguindo uma presa. Ele decide seguir o som e possivelmente roubar uma matança dos lobos. Quando ele finalmente os avista, percebe que eles estão tentando atacar uma garotinha indefesa e com aparência suja. Um dos lobos tenta atacá-la, mas ele rapidamente dispara uma flecha em sua cabeça. Então ele pula na frente da garota para protegê-la. Para fazer isso, ele conta os lobos e decide que fará da colheita de suas vidas um de seus exercícios de treinamento. Antes de fazer isso, ele entrega seu equipamento à garota e pega sua faca. Nesse momento, um dos lobos o ataca, mas ele rapidamente o apunhala no pescoço. Outro tenta ir atrás da garota, mas ele o chuta para longe enquanto 2 outros lobos pulam sobre ele simultaneamente e agarram seus braços com suas mandíbulas. Felizmente, ele está usando copos de metal e simplesmente torce seu corpo para derrubá-los no chão antes de socar o último lobo diretamente na cabeça. Sakaeng, todos eles. Depois de eliminá-los, ele volta para a garota e pergunta o que ela está fazendo sozinha na floresta neste momento. Ela fica assustada e afirma que está apenas perdida e não significa nenhum mal. Além disso, ela afirma que sua família é muito pobre e que não tinham comida suficiente para todos, então acabaram a expulsando de casa e a deixando para morrer. Ela afirma que encontrou um estranho gentil que lhe disse que a região de Tuatha Dé
que é a região onde a família de Lug reside, é muito rica. Então, ela acabou vagando pelas florestas para alcançá-la. Por pena, Lug lhe dá sua jaqueta e começa a cozinhar um pouco de mingau para ela. Quando ele termina, ele lhe dá uma tigela e diz para ela comer devagar, porque se ela comer muito rápido, pode acabar vomitando. Ela se apresenta como Tart e, felizmente, come a refeição quente que ele preparou. Então ele revela sua identidade como o filho do senhor da região de Tuatha Dé. Ao ouvir isso, Tart imediatamente se ilumina e lhe diz que isso é incrível, pois um deus lhe dissera que ela teria um encontro fatídico. Lug percebe que a deusa pode estar tentando ajudá-lo. Ele notou desde o começo, ao conhecê-la, que ela era a combinação perfeita para seu papel de serva. Ele se oferece para levá-la de volta para sua casa, não por nada ruim, mas para que ela tenha um lugar para viver e nunca precise procurar comida. No entanto, ele afirma que a única coisa que ela deve fazer é seguir suas ordens em todos os momentos, algumas das quais podem incluir matar outras pessoas. Depois de lhe contar tudo isso, ele a deixa tomar a decisão final, perguntando se ela quer vir com ele ou não. Aproveitando a oportunidade de uma vida, ela concorda feliz, afirmando que nunca foi desejada por mais ninguém e que ele é o único que lhe disse que precisa dela. 2 anos se passaram, e Lug foi acordado por Tart, que agora cresceu e se tornou realmente bonita, com seios atraentes. Devido ao quanto ela é trabalhadora, seus pais gostam dela. No entanto, na primeira noite em que a trouxe para casa, seu pai lhe disse que ele só poderia mantê-la sob 2 condições. Ele deve treiná-la pessoalmente, e deve garantir que se ela algum dia os trair, ele a enviará para encontrar Hades pessoalmente. Depois de lembrar disso, ele diz a ela para encontrá-lo no porão para um exame de rotina. O mesmo exame que seu pai fez nele quando ele estava sendo treinado. Depois de ordenar que ela faça uma dança sensual, ele verifica seu corpo para ter certeza de que ela melhorou fisicamente. Depois de revelar que está satisfeito com seu progresso, ele se vira para sair. Nesse momento, ela tenta atacá-lo com uma faca, mas ele consegue dominá-la facilmente. Acontece que ela é muito boa em manusear ferramentas duras e afiadas. Espere um minuto. Bem, eu quis dizer facas também. Uma arma em que ela é incrivelmente boa é a lança, mas o problema é que uma lança não é muito fácil de esconder e é muito volumosa para um assassinato. Isso leva a concluir que ele lhe dará uma ferramenta dura diferente para segurar. Naquela noite, ele vai ao porão para encontrá-la praticando suas habilidades com faca no manequim. No entanto, ela não consegue manuseá-lo corretamente e fica envergonhada ao vê-lo. Ela se desculpa por treinar sem a permissão dele, mas ele simplesmente saca uma lança que pode ser dobrada em um tamanho pequeno e ser escondida. Feliz, ela brinca com ela e a usa no manequim, acertando facilmente seu alvo todas as vezes. Ela até acaba destruindo-o completamente e o agradece por esta nova ferramenta. Então os dois vão para a cama para a noite. No dia seguinte, Lug vai ao mercado e é amado pelas pessoas, pois todos querem lhe dar tantos presentes que quando ele está voltando para sua casa, sua carruagem inteira está cheia de frutas e vegetais das fazendas das pessoas locais. Ele retorna ao seu lugar e verifica seu estoque de pedras distantes, e acaba descobrindo como produzi-las, embora Dyer se recuse a lhe dizer como. Enchendo-as com mana, ele as coloca em uma bolsa para usar como granada de mão contra o herói. De repente, Tart o informa que está sendo chamado por seu pai, que pediu que ele descesse para a sala de treinamento. Quando ele chega lá, seu pai lhe pergunta sobre as habilidades de Tart e ele responde, afirmando que a treinou a ponto de ela ser tão forte quanto os membros estendidos da família Tuatha Dé. Então ele pergunta a Lug se eles podem confiar nela, já que ele suspeita que Tart possa ter sido enviada por uma organização de espionagem para roubar os segredos de sua família. Lug, no entanto, responde que a tem observado nos últimos anos e analisado seus movimentos corporais, o que o deixou certo de que ela não é uma espiã. Ele assegura ao pai que se ela fosse uma espiã, ele a teria matado naquele instante. Seu pai responde que até ele pensa que ela não é uma espiã e que deve ser obra de Deus que tudo tenha acontecido daquela forma. Ele então revela que Lug é forte e velho o suficiente para fazer seus exames finais para se tornar um assassino. Ele pergunta a Lug se ele está pronto para isso e ele responde que sim. Portanto, seu pai lhe diz para sair, pois seu primeiro teste seria lutar contra ele em combate 1 contra 1. Lug se veste e sai. Então os dois entram na floresta para começar. Neste ponto, Lug acredita que deveria ter a vantagem porque não só conhece sobre assassinatos de sua vida atual, mas também possui as habilidades e experiência de sua vida anterior.
Ele sobe em uma árvore quando, de repente, seu pai atira algumas flechas em sua direção. Felizmente, ele as desvia e pula da árvore para encontrar seu pai. Seu pai, que novamente atira um dardo de besta contra ele. Novamente ele desvia disso e joga uma faca nele, que seu pai consegue bloquear. Em retaliação, ele tenta cortar Lug com sua faca, mas ele desvia e tenta chutá-lo, mas seu pai responde rápido. Ele agarra a perna de Lug antes de quebrar um dos ossos. Lug rapidamente o afasta com um chute e pula em alguns arbustos, onde ele rapidamente cura seus ossos com a ajuda de sua incrível magia de recuperação. Ele desce a colina onde seu pai montou uma armadilha para ele e consegue desviar da armadilha, mas é imediatamente atacado por seu pai, que o incita a lutar mais intensamente. Enquanto Lug tenta bloquear seus ataques. Ele consegue agarrar uma das mãos de seu pai e chutá-lo nas costelas, forçando-o a recuar para a floresta. Pouco depois, ele avança novamente para encontrar Lug, que já havia previsto o movimento de seu pai. Devido a isso, ele consegue desviar do ataque de seu pai, embora acabe sendo esfaqueado no ombro. Nem toda a esperança está perdida, pois Lug também consegue colocar sua lâmina na garganta de seu pai, encerrando a batalha com vitória. Os dois voltam da floresta para encontrar Tart preparando-lhes um chá. Mais tarde, seu pai trata sua ferida enquanto lhe diz que o ensinou tudo o que podia, e agora é hora de ele experimentar assassinatos em primeira mão. Ele leva Lug para Isekai, um pedaço de merda caro que usa sua posição para abusar de garotas. Após uma missão bem-sucedida, os dois pulam pela janela. Naquela noite, eles saem oferecendo venenos na forma de paliativos a vários outros bastardos ricos. Enquanto queimam um deles, eles fazem os outros parecerem acidentes para que não sejam rastreados até a família Tuatha-Dé. No dia seguinte, o pai de Lug o leva para tratar um nobre rico que está doente. No caminho de volta, seu pai lhe fala sobre o plano de enviá-lo para uma cidade diferente para viver sob uma identidade falsa como filho bastardo de um comerciante muito famoso. Lug é instruído a ficar 2 anos com eles e se fazer conhecido como um muito bom comerciante, o que ajudará a causa deles em futuros assassinatos. Isso porque os nobres convidam traidores para suas casas ocasionalmente e frequentemente. Eles nem sequer são verificados pela segurança. Ao ouvir isso, Lug concorda. Em sua homenagem, seu pai organiza um grande banquete com todos os membros de sua família estendida presentes. Lá seu pai se gaba de que ele é o membro mais jovem na história de sua família a passar no teste final. Então ele revela que Lug se tornará o novo chefe da família após sua morte, o que parece irritar alguns dos membros da família. Um deles joga sua taça de vinho em Lug, que a pega rapidamente. O idiota feio se recusa a reconhecer alguém mais jovem que ele como chefe da família e quer desafiar Lug para uma luta, sabendo quão poderoso seu filho é. O pai de Lug concorda. No entanto, antes que o tolo pudesse sequer piscar, Lug aparece atrás dele com uma faca em sua garganta, encerrando a luta em um instante. Neste ponto, o idiota tolo quase faz xixi nas calças. Antes de partir para começar sua nova vida, Lug chama seu primo tolo e reconhece sua força. Ele se oferece para fazer do Cabeça de Vento seu subordinado, prometendo garantir que ele seja tratado extremamente bem. Por mais que o idiota pareça relutante no início, ele acaba concordando com os termos de Lug. Nesse momento, Lug lhe entrega uma bela espada de titânio como presente e vai embora. No dia seguinte, Lug arruma seu equipamento e, junto com Tart, segue para a carruagem. A caminho da nova cidade, onde começará sua vida como filho de um comerciante e será chamado de Illig. Mais tarde, Lug chega à nova cidade e se instala em sua nova casa. Esta cidade acontece de ser uma das regiões mais prósperas deste reino por causa do seu comércio. Para assumir sua nova identidade como Illig, ele imediatamente oculta sua identidade mudando seu cabelo de prateado para preto. Ele até coloca um par de óculos, que o ajuda a assumir uma identidade completamente diferente. Um dia, ele recebe uma dica sobre um orfanato nesta área que explora meninas pequenas para nobres ricos, e descobre que eles têm uma menina comum que também pode usar magia. Isso o faz visitar o orfanato. Quando ele chega lá, encontra uma linda garota de cabelo azul chorando com uma foice na mão, prestes a desfigurar seu rosto. Isso porque ela pensava que, se tivesse um rosto horrendo, as pessoas não a comprariam e abusariam dela. Vendo-a nesse estado, Lug pega sua mão e pede que ela pare. Muito gentilmente, ele lhe diz que ela deveria sorrir mais, pois ela fica bonita com um sorriso. Pouco depois, ele conhece o proprietário do orfanato, um gordo feio que lhe mostra algumas meninas. Ao olhar de perto, ele percebe que a garota de cabelo azul é a única com mana e diz ao proprietário que vai comprá-la.
O proprietário informa que seu nome é Marra e que ela é uma garota especial, então ele vai cobrar o triplo do preço normal. Mas dinheiro não é problema para Lug, já que Jeff Bezos não é nada comparado a ele. Depois de lhe dar o dinheiro, o proprietário informa que precisa prepará-la e limpá-la, então Lug deve voltar em 3 dias. Isso era tudo para que ele pudesse ter a chance de treinar com ela. Neste momento, Marra parece assustada, mas não consegue dizer uma palavra, pois isso significaria perigo para ela e para as outras meninas. Justo antes de Lug sair, ele diz ao enorme pedaço de carne para não tocar em Marra, pois ela agora é um membro de sua família. O gordo, no entanto, tem planos diferentes, pois quer explorá-la algumas vezes para ganhar um dinheiro extra. Naquela noite, ele a faz tomar banho e a leva em uma carruagem a caminho da mansão de um nobre. No caminho, Marra se lembra de como Lug foi gentil com ela quando se conheceram e está determinada a se oferecer a ele como uma virgem. Aproveitando a oportunidade, ela escapa da carruagem e corre para dentro da floresta. Um dos guardas do gordo, no entanto, também tem mana. Ele a alcança e agarra por trás. Justo quando ele está prestes a explorar algum desenvolvimento de enredo com ela, Lug chega e o derruba no chão. O gordo chega ao local e fica chocado ao ver Lug lá. Ele lhe diz que deveria levá-la 3 dias depois e se pergunta por que ele está ali. Mas Lug lhe diz que percebeu que o bastardo é o mais gordo e o mais feio pedaço de merda que já andou na Terra. Com raiva, o gordo ordena seu subordinado que ataque Lug e o psicopata delirante corre em sua direção tentando socá-lo. No entanto, Lug desvia de seu ataque rapidamente e quebra o braço do bastardo ao meio. Então o gordo tenta atacá-lo por trás, mas Lug desvia novamente, colocando uma faca em seu pescoço. Ele então pergunta a Marra sobre o que está acontecendo e ela lhe conta que ela e as outras meninas eram órfãs que costumavam ficar juntas nas favelas. Aparentemente, elas costumavam fazer passeios para turistas na cidade e recebiam uma pequena quantia de dinheiro pelos passeios e um pouco de dinheiro do restaurante que as pagava para trazer alguns turistas. Por mais que isso não rendesse muito, elas eram felizes e satisfeitas com suas vidas. Infelizmente, um dia os capangas do gordo as atacaram do nada. Sendo a única com mana, Marra tentou detê-los, mas eles acabaram superando-as e as trouxeram de volta para este orfanato, onde foram jogadas em uma sala e receberam alguns vegetais para se alimentar durante toda a semana. À medida que as meninas cresciam, o gordo começou a explorar as meninas uma a uma para alguns nobres que as tratavam mal. Isso continuou acontecendo com quase todas as meninas, e a vergonha disso fez com que uma das meninas usasse uma foice em seu próprio rosto, na esperança de que a cicatriz tornasse impossível para ela ser explorada. Para alcançar esses nobres, Tart se disfarça como uma das meninas e justo quando o nobre está prestes a começar os negócios, ele é preso. De volta ao orfanato, Lug conserta o rosto da garota assustada e leva Marra com ele para começar uma nova vida. Meses se passaram desde que Lug tomou Marra sob sua proteção, e ele tem feito um trabalho incrível para sua nova família de comerciantes. Lord Balor, o novo pai de Lug, informa que cuidou de toda a papelada e eles adotaram Marra legalmente como sua irmã mais nova. Lug fica satisfeito com essa informação, pois isso o ajudará a trabalhar com Marra sem levantar suspeitas. Mais tarde, Lord Valor o leva a uma sala onde lhe mostra o plano para uma loja em um grande cruzamento da cidade. Ele afirma que abriu uma loja de bebidas há algum tempo, mas ela fracassou completamente, forçando-o a fechá-la. Ele quer entregá-la a Lug, pois acredita que ele é o único que poderia dar nova vida a ela. Lug parece relutante, mas concorda mesmo assim e retorna ao seu lugar, onde tanto Tart quanto Ma prepararam um excelente jantar para ele. Os 3 jantam juntos antes que ele lhes conte sobre seus planos. Ele informa que foi solicitado a assumir o controle de uma loja e que precisa utilizá-la para avançar em seu objetivo de matar o herói da maneira mais eficiente possível. Ele continua explicando que o primeiro objetivo da loja seria ganhar o máximo de dinheiro possível, pois isso resultaria em a loja não fechar tão cedo. O segundo objetivo seria vender algo que atraísse os nobres, para que eles pudessem se aproximar deles. As 2 garotas perguntam se ele tem algo em mente e ele lhes conta sobre seus planos de vender cosméticos e doces em sua loja. Ele acredita que isso será especialmente direcionado às mulheres nobres. Marra, no entanto, quer saber como ele pretende entrar no mercado de cosméticos, já que ele já está povoado neste momento. Lug percebe que isso pode ser um problema, mas lhe diz que tem um plano que revelará a elas em breve. No dia seguinte, Lug está preparado para compartilhar seu plano com Lord Balor e sua esposa, que parece odiar Lug porque acredita que ele é o filho bastardo de seu marido.
Ela cobre o rosto por alguma razão estranha, que provavelmente descobriríamos naquele momento. Lug lhes fala sobre seus planos de criar algo que não competirá com os cosméticos atuais, mas que em vez disso os complementará. Ele lhes conta como a maquiagem é um incômodo para aplicar e deixa a pele incrivelmente seca ao removê-la. No final do dia, o produto que ele pretende vender é um cosmético especial que pode eliminar completamente esse problema de uma vez por todas. Este produto é um hidratante que ainda nem foi inventado neste mundo. Para experimentá-lo, sua madrasta malvada pega um frasco e aplica um pouco no dorso da mão. Ela fica chocada com a suavidade de sua pele naquele momento. Ela decide remover sua máscara facial para experimentá-lo no rosto. Nesse momento percebemos a razão pela qual ela cobre o rosto, e é claramente uma muito feia. Ela aplica um pouco e fica encantada ao sentir sua pele macia. Para demonstrar ainda mais a eficácia do produto, Lug a instrui a tentar aplicar maquiagem por cima. Ela o faz e fica emocionada com a facilidade de aplicar maquiagem sobre o hidratante. Lug pergunta se ela gostou e ela responde imediatamente que odeia a coragem dele, mas gosta muito do hidratante. Vendo sua esposa tão feliz, Lord Balor pergunta se ela poderia compartilhar com algumas de suas amigas, e então pergunta a Lug quanto ele pode produzir em uma semana. Lug responde que, por enquanto, apenas ele pode produzi-lo, então serão cerca de 200 frascos. Querendo aumentar esse número, Lord Balor o instrui a contratar mais pessoas, mas ele diz que, se contratarem pessoas agora, muitas empresas inimigas podem tentar roubar o segredo por trás da fórmula e subornar os trabalhadores por isso. Percebendo que Lug está certo, Lord Balor pergunta quanto tempo levará para configurar a produção em massa. E Lug responde que pode ser feito até o final do mês. No entanto, ele diz a Lord Balor que este cosmético requer um ingrediente especial que só pode ser produzido na região de Tuatha Dé. Ao ouvir isso, Lord Balor não tem objeções e deixa Lug fazer o que quiser. No caminho de volta para casa, ele revela a Tarte que se certificou de incluir uma substância completamente rara que só pode ser obtida da região de Tuatha, para que Lord Balor não o descarte facilmente. Isso, ele afirma, também daria mais dinheiro à região de Tuatha Dé, que seria a única fornecedora. Meses depois que Lug estabeleceu com sucesso este negócio como Illig Valor, o hidratante se tornou um sucesso instantâneo, e muitas mulheres vinham em massa todos os dias para comprar o máximo de hidratantes possível. Como não há tanto no momento, ele impôs um limite de 2 frascos por cliente. Ele também nomeou Mahá gerente da loja, e ela acabou contratando todo o grupo de garotas que estavam com ela no orfanato para trabalhar com ela. Tarte e Lug sentam-se por perto e testemunham como toda a loja é administrada sem esforço e sem problemas. Ele parece feliz por ter deixado Mahá contratar suas amigas, pois elas ficaram com ela a vida toda, e como bônus, são incrivelmente jovens e bonitas, o que é essencial para uma loja de cosméticos. Como esperado, suas empresas rivais estão tentando ao máximo colocar as mãos na fórmula do hidratante, enquanto tentam provar a seus trabalhadores que nem sequer sabem sobre o ingrediente secreto que vem da região de Tuatha. Lug fica feliz em ouvir isso e diz a Tarte para manter a segurança, pois eles não podem arriscar que outras pessoas saibam sobre a fórmula tão rapidamente. Naquela noite, enquanto ele tentava dormir, ele percebe que alguém se infiltrou em sua casa e está rastejando pelo teto em direção ao seu quarto. Ele também percebe que deve ser um espião de altíssimo nível, pois conseguiu esconder sua presença até estar muito perto. Assim que ele está prestes a se levantar e dar uma lição ao bastardo sobre as 1000 maneiras de morrer, Tarte abre a porta do quarto e usa suas lanças para esfaquear o teto. Ela garante a Lug que ele não precisa se preocupar, pois ela aplicou uma neurotoxicina na ponta da lança para paralisar o espião. Mahá também estava no teto. Ela desce para informá-los que o espião foi capturado com sucesso. Eles o levam para as masmorras, onde as 2 garotas vislumbram seu Magnus depois de desnudá-lo. Então elas começam a torturá-lo para obter qualquer tipo de informação sobre quem o enviou em troca de sua vida, embora nunca tivessem planejado deixá-lo ir. No dia seguinte, Lug se prepara para partir para o reino vizinho onde Dia está localizada. Ele havia prometido encontrá-la uma vez por mês, já que o mestre deles estava ausente. As 2 garotas decidem fazer uma refeição de qualidade. Ao chegar ao reino, Lug voa direto para o quarto de Dia pela janela, e ela fica extremamente animada ao vê-lo. Ela lhe entrega um monte de papéis cheios de novos feitiços que ela mesma criou. Um feitiço em particular chama a atenção de Lug, e ele pede a ela para experimentá-lo para que ele possa ver.
Com este feitiço, ela consegue reverter a gravidade de qualquer objeto de sua escolha, chocando Lag até os ossos. Depois que os dois conversam por um curto período, Lug lhe entrega uma caixa de chocolates que ele criou recentemente. E Dia não tem ideia do que é, já que o chocolate ainda não foi inventado neste mundo. Para ela, o chocolate parece pedaços de fezes. No entanto, Lug a instrui a experimentá-los uma vez e depois de prová-los, ela os adora. Isso a faz fazer Lug prometer trazer mais no próximo mês, quando ele for vê-la. Depois de concordar com isso, os dois passam mais tempo conversando, lendo e praticando magia. À medida que os dias chegam ao fim, Lug se prepara para retornar, então eles se despedem e ele voa de volta para encontrar Tart e Marra. Dias depois, Lug está sentado em um espaço aberto, tomando seu chá como se tivesse vencido na vida. Ele observa o quão bem seu negócio de cosméticos cresceu. No entanto, naquele momento, Tart chega de sua missão e fica feliz em ver seu mestre com boa saúde. Ela entrega os despojos de guerra que trouxe consigo, e são os botões das roupas dos homens que ela matou. Lug lhe diz que ouviu relatos de quão grandes são suas habilidades no campo de batalha, que até lhe deram um apelido que ela acha bastante embaraçoso. Lug a tem enviado para campos de batalha para que ela ganhe experiência, enquanto ele deixa Marra com ele para aprender a lidar com informações e dinheiro gerenciando a marca da loja de cosméticos que é bem conhecida e uma das melhores da cidade. Por causa disso, ele consegue fazer conexões com os nobres e tem sido convidado para jantar com eles, sendo convidado para suas festas. Infelizmente, isso está prestes a chegar ao fim, pois ele tem que retornar ao seu reino. À noite, Lug tem uma reunião com Marra, onde ele lhe diz que a deixará encarregada da loja de cosméticos enquanto estiver fora. Ela promete fazer um ótimo trabalho, expandindo a marca para cidades vizinhas, e encontrou uma boa localização de loja para eles comprarem e procede a mostrar um mapa a Lug. Olhando para o mapa, Lug percebe que a loja que Marra está tentando comprar na verdade pertence ao pai dela, que é um comerciante dono de uma famosa empresa de comércio. Infelizmente, ele foi traído pelo braço direito da empresa, que o matou e sua esposa e assumiu a empresa, deixando Marra sem escolha a não ser fugir de casa e acabar em Milteu, porque ela sabe que sua vida também está em perigo. Tendo percebido isso, Lug acredita que ela está tentando recuperar o que lhe pertence e se vingar da pessoa que assassinou seus pais. No entanto, para apoiá-la, Lug diz a ela para fazer o que quiser, já que ele acredita nela, deixando-a extremamente feliz e prometendo fazer um trabalho excelente. Naquele momento, os amigos de Marra chegam ao quarto e entregam a ele uma sacola de presente que, por acaso, contém um bom e raro chá de ervas. Eles dizem a ele que é a pequena maneira deles de mostrar apreço pelo que ele fez por eles e o agradecem por tirá-los da rua e cuidar deles. Eles também se despedem dele em sua jornada de volta para casa e esperam que ele os visite de vez em quando. Lug mostra seu apreço e promete nunca esquecê-los, não importa aonde vá. Na manhã seguinte, enquanto Marra ajuda Lug a se arrumar para a viagem, ela descobre a cor natural do cabelo dele e acha incrível quando Tart também se veste para ir com ele. Finalmente é hora de voltar para casa, enquanto Lug e Tart sobem em uma carruagem e se despedem de Marra. No caminho, eles são subitamente cercados por alguns monstros lobos que Lug notou ao sentir mana. Os dois saem da carruagem e dizem ao cocheiro para se esconder. Tart se oferece para matar os monstros como uma forma de mostrar a ele o quão boa ela se tornou, e em um piscar de olhos ela consegue matar todos eles. Vendo isso, Lug a elogia pelo trabalho bem feito, mas diz para si mesmo que, agora que parece que monstros estão entrando em assentamentos dos humanos, isso significa que o Lorde Demônio logo aparecerá. No entanto, eles voltam para a carruagem para continuar sua jornada. Logo eles chegam às terras agrícolas de sua região, onde Lug decide visitar os fazendeiros, e eles ficam muito felizes em tê-lo entre eles. Eles o agradecem por ajudá-los mesmo enquanto ele está ausente, e por retornar a eles depois de muito tempo longe, enquanto lhe dão uma cesta de bons vegetais, pelos quais ele os agradece. Ao chegar em casa, sua mãe é quem os recebe, abraçando-o fortemente e cheirando-o, o que o deixa desconfortável. No entanto, ele pergunta por seu pai e é instruído a encontrá-lo em seu escritório. Chegando lá, seu pai está ocupado escrevendo algumas coisas, mas consegue elogiar que ele agora é um adulto, e também está orgulhoso de que ele seja capaz de construir uma marca como Orna com a ajuda de Balor. Seu pai oferece-lhe um assento e diz que Balor o visitou dias atrás para reconsiderar a escolha de trabalho de Lug, de assassino para comerciante. Enquanto isso ocorre porque Balor gostaria que Lug o ajudasse com os negócios, e seu pai diz que não o impediria, não importa o que ele decidisse fazer. Tendo ouvido isso,
Lug diz a seu pai que não deixaria de ser um assassino porque ele só foi para Mewtwo como comerciante para aprender a ser um assassino melhor. Mas então seu pai parece concordar com a ideia de Balor e tenta aconselhá-lo a seguir o conselho, já que ele nunca matou alguém antes. Ele sugere que seria melhor para ele partir e viver sua vida disfarçado, caso algo aconteça à família Tuathai. No entanto, Lug diz a seu pai que ele escolhe ficar e ser um assassino, então ele tem que manter a paz neste reino, o que também influenciaria a tranquilidade do reino vizinho como Milteu, onde ele conheceu pessoas e gostaria de protegê-las. Além disso, ele pensa consigo mesmo que lhe seja dado um trabalho para assassinar pessoas, ele teria que tomar decisões sobre fazê-lo ou não, ao contrário de sua vida passada. Ele menciona que está apaixonado por Dia e gostaria de se casar com ela, mas não pode fazê-lo se tornar um comerciante porque ela é uma nobre. Portanto, ele tem que permanecer um nobre. Ouvindo isso, seu pai ri dele e diz que ele deveria ser um assassino aristocrático e decide dar-lhe seu melhor trabalho. O trabalho envolve matar um nobre que contrabandeia drogas para seu reino vendendo segredos militares em troca delas, e isso está causando sofrimento ao povo. Portanto, ele precisa ser removido do reino o mais rápido possível. Além disso, seu pai diz a ele que o deixará no controle absoluto deste trabalho e Lug garante que fará um trabalho perfeito. Mais tarde naquela noite, Lug conta a Tart sobre a missão que é matar o Conde Venkor, um nobre traficante de drogas. Então ele escreve mensagens codificadas sobre a missão em papel e as prende nas pernas de pombos. Essas serão entregues a Marha para que ela possa descobrir mais sobre este conde e sua casa. Na manhã seguinte, sua mãe é a primeira pessoa que ele vê em seu quarto, perturbando-o para dar uma olhada no suco Magnum que Tart havia lhe contado, mas ele a força a sair. Depois do café da manhã daquele dia, sua mãe o chama e mostra fotos das lindas garotas que eles escolheram para ser sua esposa, das quais ele só precisa escolher e dar a ela muitos netos. No entanto, Lug recusa, o que a faz perguntar se Tart gostaria de ter seus netos então, o que ela aceita timidamente se for isso que Lug quer. Mas ele não está aceitando nada disso. À noite, Lug e Tart se preparam para sua missão e correm em direção à cidade do Mau Conde Pisar. Depois de correr por muito tempo e já ser manhã, eles finalmente conseguem ver a cidade de perto e Lug diz a ela que é a segunda maior cidade mercantil depois de Milteu. Eles decidem entrar na cidade, onde encontram muitos soldados feridos pedindo esmolas nas ruas. E isso acontece por causa do comportamento egoísta de Venkor de vender os segredos militares para seus parceiros no crime em troca de drogas. Enquanto caminhavam em um beco escuro, uma jovem se aproxima deles e oferece para vender-lhe geleia de groselha, o que faz Lug suspeitar de algo. Ela entrega uma tarte para eles provarem e os dois decidem fingir ser um casal. Por causa da suspeita de Lug, ele decide provar a geleia, apenas para perceber que ela contém drogas. Imediatamente Lug confronta a garota para confessar sua má conduta e esmaga sua cesta de potes de geleia no chão. Naquele momento, 4 marginais chegam diante deles. Imediatamente Tart e Lug enfrentam os homens e os nocauteiam em pouco tempo. Eles decidem perguntar à garota por que ela está procurando tal geleia, o que a faz levá-los a uma casa onde, ao abrir, ela lhes mostra sua mãe, que agora está muito louca pela droga, sentada no canto do quarto. Ao ver a filha, a mulher corre até a garota e pede a droga, que a garota diz que não consegue, e a mulher empurra furiosamente a garota para o chão. Vendo isso, Lug imediatamente mobiliza a mulher no chão e a ajuda a sair da influência da droga, o que a deixa inconsciente enquanto a jovem corre para verificar como ela está. Lug, no entanto, diz a Tart que ele faz o corpo da mulher não precisar mais da droga, mas sua dependência mental é outra coisa, e eles partem de volta para Alvin. Chegando em casa, eles são novamente recebidos pela mãe de Lug, que acabou de receber alguns cosméticos da empresa de seu filho, Orna. Enquanto isso, Marha enviou uma carta de volta a Lug junto com os cosméticos, dizendo a ele que o conde é o responsável pelo crime e o que a droga que ele vende faz ao corpo, mas ele não pode ser punido porque tem o apoio de nobres de alto escalão. Tendo lido tudo isso, Lug está mais do que determinado a fazê-lo pagar por seu crime com sua vida amaldiçoada, já que Marha também lhe disse como eles podem entrar na casa dele. No dia seguinte, Lug e Marha se encontram para partir em sua jornada para Vankor em uma carruagem. Ela lhe diz que sente sua falta após apenas 10 dias que ele os deixou e também fala como as garotas querem desenvolver algum plano com ele, mas ele escolhe ser um perdedor patético ignorando-as. Ele diz a Marha que só as vê como família e nada mais,
porque está apaixonado apenas por dia. Eventualmente, eles chegam ao seu destino, que é a casa do Conde Vencal. No entanto, são recebidos pela esposa do Conde Vencal, que parece tão feliz em tê-los. Ela os convida para entrar na casa, onde começa a testar o produto. Ela adora os produtos, mas pergunta por que eles a fazem testar o produto primeiro. Lug menciona que seu marido tem mais influência do que outros nobres, o que faz dela a melhor pessoa para testar seus produtos primeiro, já que muitas mulheres a admirariam. Ao ouvir isso, ela diz que está feliz que o negócio de seu marido está prosperando, porque costumavam ser nobres pobres há alguns anos, e não podiam pagar pela vida luxuosa que estão vivendo agora. Nesse momento, Von Kahl, a carne morta prestes a ser, chega à sala e recebe Lug e Marha com alegria. Lug também retribui os cumprimentos, apresentando-se como Illig Vencur, e conta como apoia o amor de sua esposa por cosméticos e gostaria que eles participassem de uma festa que ele terá em sua casa mais tarde naquele dia, ao que eles agradecem. No entanto, Vencur vai até sua esposa Bridget e troca saliva com ela enquanto Lug observa com raiva. À noite, durante a festa, as mulheres estão tão animadas, felizes por ter Lug presente também, enquanto dizem a ele que gostariam de experimentar o novo produto e também ter a oportunidade de comprar alguns cosméticos dele. Nesse momento, Bridget chega com o produto e as ladies correm para ela. Vancouver vem entregar um copo de vinho a Lug. Ele diz a Lug que está feliz com qualquer coisa que faça sua esposa feliz e provoca Lug para não ter um caso secreto com sua esposa, o que ele condena firmemente, dizendo que nunca faria isso. Lug tenta falar sobre os negócios de Bencor com ele, dizendo que ouviu que seu negócio ainda anda indo bem. Então Cor tenta cobrir sua sujeira, dizendo que é apenas um pequeno negócio que a Valor Trading Company não precisa ficar de olho, deixando Lug ainda mais furioso. Mais tarde naquela noite, a festa finalmente termina e todos vão para suas casas. Mas Lug volta com Tart para um penhasco onde pode ter uma boa visão da mansão de Vencal com sua visão de assassino. Bridget já havia lhes contado anteriormente, enquanto conversavam, que seu marido sempre fica na varanda bebendo vinho e olhando para a lua antes de ir para a cama. No penhasco, Lug invoca uma arma de sniper e espera que seu alvo apareça à vista, enquanto Tart fica de guarda. Logo, Vencur aparece na varanda como esperado e Lug está mais do que determinado a eliminá-lo sem pensar mais, o que ele faz atirando em sua cabeça. Ele guarda sua arma e diz a Tart que eles precisam ir, mas para quando vê Bridget vir à varanda, lamentando ao ver o corpo sem vida de seu marido deitado no chão. Considerando o amor que eles compartilham ao ver isso, Lug se sente um pouco triste, porque ele também é humano. Mas então ele não sente remorso por matar um homem, porque acredita que ele realmente merece a morte. Então ele volta para casa com Tart, dizendo a si mesmo que agora é um assassino que matará quem quer que escolha matar, sem que ninguém o mande seguir quaisquer instruções. Meses depois, Lug e Tart acabaram de voltar de uma ilha desabitada onde foram praticar magia. Ao voltar, são recebidos por Marha em uma praia, a quem Lug pergunta se aconteceu algo, ao que ela diz que tem boas e más notícias. Em uma carruagem de volta para casa, Marha lhe conta a boa notícia, que diz ser que encontrou um tesouro divino e que é uma lança mágica que nunca pode ser destruída. Ela lhe diz que pertence a um homem chamado Satanta Makness, que provavelmente é o herói por causa de suas forças. No entanto, ele pergunta se ela será capaz de conseguir a lança e ela lhe garante também a má notícia. Ela diz que uma guerra civil eclodiu em um reino vizinho. Soigel e o reino de Dia, Vicone, estão planejando se juntar ao exército real contra os inimigos. Mas então há um soldado entre os rebeldes que está causando problemas. Um dia, Lug, preocupado, decide ver Dia onde entra em seu quarto pela janela. Ela fica tão feliz em vê-lo, mas ele vai direto ao assunto e pergunta sobre a guerra, que ela diz não ser um grande problema porque a guerra está longe de seu reino, e além disso, eles têm usuários de magia entre eles. Mas então Lug lhe diz que há um soldado forte entre os rebeldes, e ele pode ser o herói, o que tornaria impossível para os humanos derrotá-lo. Então, ela aconselha ajudá-la e sua família a fugir para um reino seguro, antes que os inimigos cheguem até eles, mas ela recusa, porque não pode deixar seu povo em um momento difícil. Nesse momento, ela desvia do assunto e Lug decide sair com ela, já que seu pai e seus conselheiros não estão na cidade. Mesmo que ele não goste dessa ideia de ir para a cidade, eles decidem jogar um jogo onde Dia tem que praticar arco e flecha para ganhar um ursinho de pelúcia, e ela ganha. Ao deixar o lugar, Dia diz a Lug que está com fome, e ele promete levá-la a um lugar especial enquanto comem.
Dia lhe diz que prefere comer uma refeição cozinhada por ele, o que faz o cabeçudo dizer a ela que teria isso sempre que ela viesse ao seu reino. Ao chegarem do restaurante, encontram um menino chorando em uma área tranquila. Perguntando qual é o problema, eles percebem que ele foi separado de sua mãe. No entanto, sendo um bom samaritano, eles ajudam o menino a se reunir com sua mãe novamente por causa da bondade do feio herói. Dia decide recompensá-lo levando-o a um banheiro de águas termais na cidade. Lá, Lug pergunta se há um banho separado para os diferentes gêneros, mas ela diz que não, o que significa que haverá um show gratuito de diferentes curvas e partes do corpo. Ela lhe diz que reservou todo o lugar só para eles, e começa a se despir enquanto Lug faz o mesmo, enquanto muitas coisas passam por sua mente. Eventualmente, eles chegam à área de banho e ficam fascinados com o quão grande e bonito é a piscina. Eles começam a brincar até que Dee escorrega para a parte mais profunda da piscina, mas é felizmente resgatada pelo amor de sua vida, que também a ensina a flutuar. Então, eles se dão as mãos na água e Dia começa a lhe contar o quanto ama seu reino e gostaria de receber seu pai, que foi para a guerra e sempre voltaria à vida. Vendo que ela não quer deixar seu povo, Lug decide aceitar sua decisão, mas promete ajudá-la. Mais tarde à noite, eles se despedem e Lug promete voltar a vê-la novamente. Mas ela lhe diz que estará ocupada e dirá a ele quando poderão se encontrar novamente, ao que ele concorda e vai para casa. Enquanto isso, Dia recebe um acordo dos homens que fingem ser cidadãos, mas são soldados disfarçados, o que significa que ela decidiu se juntar à guerra também. Espera aí, um momento. Algo certo? Voltando para Alvin, Lug encontra seus pais ao lado de um homem brutalmente ferido deitado no chão. Vendo isso, Lug pergunta o que aconteceu e seu pai diz que eles foram designados para um trabalho de assassinato, que Lug teria que fazer. Lug, no entanto, pergunta quem é o alvo, o que faz seu pai dar a resposta mais chocante de sua vida, que é que o alvo é Dia, seu amado dano emocional. Seu pai, no entanto, diz que ele pode decidir rejeitar o trabalho se quiser, mas Lug pergunta se não é ruim se meter nos assuntos de outro reino durante uma guerra. Seu pai concorda com seu pensamento porque o assassinato deles pode ser revelado a outros reinos, o que pode causar um conflito internacional. Seu pai lhe diz que o pedido é baseado em razões pessoais porque os inimigos derrotaram o reino Vicone enquanto eles apoiavam o exército real na guerra civil de Suoigel. Agora a atenção do inimigo está em Dia, que eles sabem possuir magia poderosa e gostariam de tê-la só para eles. Além disso, como Vecone é conhecido por sua magia e comércio e não é mais um reino militar, os inimigos que conseguem invadi-los facilmente estão determinados a destruir a cidade. De fato, para evitar que sua filha seja levada, o Conde Vicone decidiu escolher o caminho difícil para evitar mais derramamento de sangue, ao qual Dia também concordou. Então seu pai lhe diz que a única maneira de salvar Dia é fingir sua morte e fazê-la escapar do reino, o que seu pai quer que eles façam. Nesse momento, Lug, que agora entende o conceito do trabalho, concorda em fazê-lo e salvar Dia porque ele prometeu correr para ela sempre que ela precisasse dele. Enquanto conversam, seu pai o surpreende ao dizer que Dia é sobrinha de sua mãe, o que basicamente os torna primos, considerando a cor prateada de seus cabelos. Lug não vê isso como um problema, mas está determinado a salvar a mulher que ama. Logo ele começa a se preparar para partir quando Tart se aproxima dele e diz que gostaria de ir com ele, mas ele recusa e diz que a jornada é longa demais para ela, pois ele também gostaria de se mover rápido. Mas então ela diz que sabe que não conseguiria segui-lo todo esse caminho, mas gostaria de ajudá-lo na jornada compartilhando sua força com ele. Ouvindo isso, ele concorda com a ajuda dela e pergunta como ela faria isso, ao que ela diz que é usando o feitiço do vento que ele lhe ensinou para puxá-lo junto com ela. De repente, ela convoca o feitiço e cria um escudo para eles enquanto embarcam na jornada, correndo em alta velocidade enquanto Lug corre atrás dela. Enquanto isso, o voluntariado de Tart realmente ajuda Lug, pois sua energia é a que está sendo consumida pela resistência do vento, em vez da dele, e também o puxando junto com a pressão negativa, o que está cobrando um preço em sua energia. Logo é noite enquanto eles correm e a chuva começa sem que parem. Lug percebe que Tart chegou ao seu limite, mas ela escolhe não ouvir e continua se esforçando, determinada a ajudá-lo até que não consiga mais. Eventualmente, pela manhã, enquanto ainda estão correndo, o escudo de Tart começa a rachar até que se despedaça e a empurra para longe. Mas ela é felizmente salva por Lug, que a pega no ar. Nesse momento ela começa a chorar
e pede desculpas por não conseguir ir mais longe. Mas então ele agradece por ajudá-lo a economizar força e continua sua jornada. Horas depois, Lug chega perto do reino à noite e decide se esconder em uma colina próxima, onde usa sua visão de assassino para ver o que está acontecendo. Ele observa que inimigos cercam a cidade. Eles somam cerca de 1.500, enquanto as forças Vikon consistem em menos de 200 homens. Ele também descobre que há usuários de magia entre os inimigos, o que lhes dá mais vantagem em força. Percebendo isso, Lug decide trabalhar em suas fraquezas e corre perto do campo de batalha, começando a atirar nos usuários de magia entre os inimigos. Infelizmente, eles percebem o que está acontecendo e disparam flechas na localização de Lug, o que o faz decidir dispersá-los atirando flechas explosivas que ele preenche com mana. Nesse momento, Lug vedia dentro de um quarto no castelo. Enquanto isso, o exército Vikon percebe que os inimigos estão em desordem e usa a oportunidade para atacá-los. Lug, para realizar seu trabalho, usa sua magia para descobrir como chegar até ela sem ser notado e carrega um soldado morto com ele para usá-lo como camuflagem para fingir a morte de Dia. Logo depois, ele consegue acessar o quarto onde Dia está e encontra seu pai. Vendo Lug, Dia fica tão feliz e corre para ele para ser salva, enquanto seu pai se apresenta como Conde Vicone e provoca-os dizendo que sua filha será levada de duas maneiras diferentes. Após perceberem que estão apaixonados, Lug explica seu plano para eles sobre fingir a morte dela, então diz a ela as coisas que deve dizer a seus soldados antes de incendiar o quarto e fingir sua morte enquanto ela morre devido ao incêndio. Finalmente, Lug abre a janela do quarto para Dia proferir as coisas que ele quer que ela diga. Nesse momento, Lug começa a se sentir inquieto e pode sentir algum tipo de perigo se aproximando até que, de repente, uma grande e muito poderosa arma preenchida com mana é vista se aproximando de onde estão. Vendo isso, Lug imediatamente afasta Dia do ataque que se aproxima, causando uma grande explosão e parte do quarto desmoronar. Felizmente, todos estão a salvo e, para sua surpresa, encontram um cavaleiro muito robusto do outro lado do campo de batalha, que acontece de ser quem enviou o ataque contra eles. Com raiva, Lug decide atacar o cavaleiro também invocando um canhão de bomba e enviando para o cavaleiro. Esse ataque causa uma enorme explosão com chamas também, mas para surpresa de todos, o cavaleiro ainda está de pé, com apenas ferimentos leves. Surpreso, Lug usa sua visão de assassino para notar que o cavaleiro está se tornando mais forte fisicamente e magicamente, o que é resultado de sua raiva. Vendo isso, Lug diz a Dia e seu pai que nenhum ataque pode afetar o cavaleiro. Sabendo o que está acontecendo, o pai de Dia diz para eles fugirem, pois não há como fingir a morte de sua filha agora que o cavaleiro está aqui, pois ele acontece de ser quem parou a guerra civil de forma violenta. De repente, o cavaleiro grita do outro lado do campo de batalha que quem o atacou deve duelar com ele como um cavaleiro, pois ele está impressionado com sua exibição, ou ele vai massacrar todos ali. Além disso, se Lug vencer o duelo, ele vai retirar todas as forças e nunca mais fará um movimento contra Vikon. Observando as habilidades do cavaleiro depois que ele se apresenta como Satanta Maknes, Lug acredita que ele deve ser o herói que Marra mencionou, considerando também aquela lança mágica que ele possui. Satanta avisa Lug para não pensar em fugir de duelar com ele, colocando-o em uma situação difícil para aceitar o duelo, sabendo muito bem que vai perder. Nesse momento, Lug invoca um míssil, que envia para o céu. Vendo como ele está calmo, Dia fica preocupada e tenta dizer ao idiota para não desperdiçar sua vida. Mas ele diz que é um assassino e o que ele vai fazer é assassinar. Lug e o pai de Dia decidem se encontrar com Satanta, a quem ele diz para ter certeza de que cumprirá sua promessa se acabar vencendo, e ele concorda porque acredita que não há como Lug vencê-lo. Além disso, Lug lhe diz com confiança que vai vencer no duelo enquanto conta os segundos restantes para o míssil ser lançado. Então diz ao pai de Dia para ir embora para ganhar tempo para o míssil. Lug continua falando e decide jogar uma moeda para indicar quando a luta deve começar e quando ela cai. Desconhecido para Satanta, Lug o distrai para encontrar sua morte, que ocorre assim que a moeda cai no chão e o míssil que Lug enviou para o espaço volta à Terra e atinge Satanta, causando uma explosão nuclear muito massiva. Lug aprendeu sobre essa arma destrutiva em sua vida anterior enquanto estava na Terra, e ele sabe que essa arma pode ser usada para exterminar uma nação inteira, o que ele considera perfeito para destruir um cavaleiro poderoso como Satanta. No entanto, o impacto da arma é tão forte que Dia e seu pai têm que se proteger usando um escudo mágico, enquanto Lug também é arremessado pela força da onda da explosão e desmaia. Dia, que não se feriu, corre rapidamente até ele chorando que ele deve acordar.
Felizmente, ele recupera a consciência e ela o abraça, chorando que estava tão assustada de perdê-lo. Lug retorna ao reino de Alvancundia, que é recebida por Tart pelos pais de Lug, e as coisas voltam ao normal. Meses depois que Dia viveu com eles, o pai de Lug o informa de suas intenções de adotar Dia, o que a tornaria basicamente sua irmã mais nova, embora ela seja 3 anos mais velha que ele. Mas então seu pai lhe diz que não importa porque ela parece mais jovem, já que ela compartilha a mesma linhagem sanguínea com sua mãe e também estaria usando um nome diferente. Ele concorda com o novo plano junto com sua mãe e Tart, que também estão presentes naquele momento. Seu pai também lhes fala sobre o fato de que o herói chegou ao reino deles, o que deixa Lug surpreso que Satanta não seja o herói que ele pensa que é. Seu pai lhe diz para cuidar da situação porque a chegada do herói significa que o Lorde Demônio logo aparecerá. Ao que ele concorda. Eventualmente um jovem cresce graciosamente, chega em uma carruagem ao castelo de Alvin e é apresentado como Lord Epona, o herói. Obrigado por ficar até o final, você é incrível! Para confundir os fãs falsos, digite Hip Lug nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva. Seu apoio significa muito, pois estamos apenas começando. Clique na tela e nos vemos no próximo vídeo.